Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui para a última aula da nossa Jornada das Seitas, que é um evento organizado pelo Instituto Ponto Azul. Sou Daniel Gontijo, professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do IPA. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa o like aí, se inscreva no canal e veja todas as aulas que já aconteceram desta jornada que o pessoal está curtindo demais. Vamos aprender hoje mais ainda sobre seitas com o professor André Rize, que vai falar um pouquinho para a gente sobre qual a diferença entre um mágico e um charlatão. Vocês sabiam que existe charlatanismo no contexto religioso? Essa é a principal temática que a gente vai conversar aqui hoje. O André vai falar um pouquinho sobre o que a psicologia da mágica tem a ver com esse charlatanismo religioso, o que é a leitura fria, o que é a leitura quente. Será que alguns líderes de seitas usam hipnose para poder controlar seus seguidores? Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre pensamento mágico também. Deixei o link aqui embaixo para quem não está sabendo do nosso novo curso que vai começar no próximo sábado, dia 23 de março, lá no Instituto Ponto Azul, sobre a psicologia das seitas. É para quem quer se aprofundar nesse assunto, entender um pouco melhor. Mecanismos de controle existem em vários contextos religiosos, do cristianismo, de religiões que envolvem a mediunidade, em comunidades espiritualistas também, que é inclusive o tema da aula do professor André Rize, mas também em grupos políticos, até em grupos políticos. Tatiana Badaró vai falar um pouquinho sobre coaches e influenciadores digitais que também usam algumas estratégias de manipulação bem importantes. Então, para quem quer se aprofundar nesse assunto, serão 8 aulas muito importantes com especialistas no assunto. E vamos com a gente, então, que vai estar muito massa esse curso. André, cara, estou muito feliz por você, em primeiro lugar, ter aceitado participar do nosso curso Psicologia das Seitas e também por estar aqui na jornada para a gente entregar um pouco de conteúdo gratuito, dar uma palhinha para o pessoal que está muito por fora desse tema que é tão importante. Eu tenho certeza que esse papo de hoje vai ser muito esclarecedor também. E deixei o seu Instagram aqui embaixo para quem quiser acompanhar seu trabalho, te conhecer um pouquinho melhor. Só dá um pulinho no Instagram e ver o arroba do André aqui embaixo. André, se você pudesse apresentar para o pessoal, contar um pouquinho sobre quem você é, de onde você vem, fica à vontade aí. Mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo à nossa Jornada das Seitas. Valeu, Daniel. Boa noite. Um prazer estar aqui compartilhando um pouco de uma temática que me é tão cara, né? Essa interação da psicologia, da mágica, de seitas, né? Manipulações, técnicas hipnóticas, que são assuntos que despertam meu interesse desde a minha adolescência. Então, quem sou eu, né? No meu Instagram tá lá, né? Psicólogo, mágico e yogi. Então, são três esferas na qual eu me defino. Eu sou psicólogo clínico, sou professor de psicologia, supervisor clínico também numa universidade particular aqui de São Paulo. Fiz o mestrado na USP, em psicologia social, sobre psicologia da mágica, né? A minha dissertação foi sobre leitura fria e práticas de bruxaria, foi uma temática que eu acabei me adentrando no decorrer da pesquisa. E hoje eu faço, então, estou fazendo um doutorado, faço a qualificação daqui 10 dias, eu acho, e estou estudando agora o doutorado Crenças Básicas. Eu faço parte Legal. lá do laboratório Interpsi da USP, né, que é um laboratório que a gente estuda a psicologia da religião, psicologia da mágica, psicologia anomalística, hipnose, meditação e estados atrás de consciência. Então, me interessa muito essa interação da mágica com a psicologia, que são coisas que me encantam desde minha adolescência, desde quando eu era criança. Eu falei, o que essas pessoas, como que certas pessoas parecem conseguir adivinhar o futuro de outras, né? Então, como eu ia em muitos videntes e coisas do tipo, eu falei, né, talvez não seja algo necessariamente paranormal. E daí, depois, muito tempo depois, fui descobrir, né, essa denominação que era, então, que era uma leitura fria, uma leitura quente, que são formas com que charlatães, né, e mágicos, que são tem uma diferença básica, aí normal, né, uma Parece que telepatia, uma deu telepatia, uma uma coisa do tipo. travadinha, André. Peraí, deixa eu ver se. Voltou, voltou. Tinha dado uma congeladinha aí na sua voz. Eu não sei se você está com outras coisas abertas que possam estar pesando.
a conexão, mas parece que agora voltou. Pessoal que está assistindo ao vivo, se puder comentar aí se eu também estou travando, eu não sei, né? Pode ser aqui também. André, eu acho que é você, cara. Deu uma travadinha aqui. Comentem aí, pessoal, só para me certificar se não sou eu. Parece que está congelando um pouquinho, André. Se possível, não sei se aí na sua casa tem outras pessoas conectadas, assistindo YouTube, alguma coisa. Qualquer coisa, peça ao pessoal para desconectar do Wi-Fi para pesar menos. É, deixa eu ver aqui. Eu não estou te ouvindo, André. Foi o André, né? Já estão comentando aqui no chat que você que está travando mesmo. Então, se puder, André, dá uma olhadinha aí se o pessoal não está Voltou conectado. agora ou não? Você está congelado, o seu áudio ainda está falhando um pouco, mas você está congelado na tela. Vamos ver. Tá. É, a gente ainda não te ouve bem, André, está falhando bastante. Só um instantinho, tá, gente? Paciência que a gente já acerta isso aqui. O pessoal está falando que eu estou normal mesmo, que é a sua conexão, André. Está travando muito. Não tem mais ninguém na sua casa, não, que possa estar conectado e de repente pesando a conexão? Não sei se o André está me ouvindo. Tá me ouvindo, né? Aham, te ouço. Você me ouve bem agora? Você descongelou, mas o áudio ainda está travando um pouco. A gente não está te ouvindo, André. A gente agora está Tá só dando te uma vendo. congelada. Seu áudio está picotando, sabe? E depois chega um pedaço dele. Uma opção, se você quiser testar aí, depois eu corto essa parte para quem está assistindo ao vivo, gravado, né, gente? Quem está ao vivo aí, só um instantinho que a gente já ajusta. Se não melhorar, uma opção é tentar pelo celular. Se o seu celular tiver carregadinho e tal, às vezes fica bom. Tá. Vamos ver. Tá. Eu vou tentar entrar pelo celular, então. Parece que estabilizou. Quer tentar? Pera aí, deixa eu ver. Parece que está melhor. Será? É só falar de coisa paranormal que daí começa a dar problema, viu só? Exatamente. Aí você atrai espíritos malignos para poder atrapalhar a conexão. Espíritos malignos, a energia de alguém aqui na conexão, na que está participando, acho que É, travou aqui o chakra de alguém. Eu até tiro aqui, ó, tinha esquecido. Eu saio do Wi-Fi aqui, ó, para não ter perigo. Meu celular fazer um download, alguma É, coisa assim. eu também desliguei o meu Wi-Fi aqui do meu celular, então vamos ver se Boa. agora Agora tá foi. bem melhor, hein? Vamos ver Tá bem então. Às melhor? vezes agora Vamos lá. flui. Boa. Vamos lá então, André. Vamos pensamento É, mágico, então. Vamos pensar positivo para dar certo aqui. Vamos, gente. Mandem boas vibrações aí, ó, para nossa conexão fluir muito bem. André, vamos começar então diferenciando um mágico de um charlatão. Como é que a gente faz essa diferenciação? Porque existem semelhanças, daqui a pouquinho a gente chega nas semelhanças, né? Então explica pra gente aí como se diferencia um mágico de um charlatão nesses contextos religiosos e místicos. Uhum. O James Randi, né, que era um grande mágico e cético, né, e pesquisador do paranormal, ele tinha uma frase muito boa, ele dizia: o mágico é um mentiroso honesto, porque ele está te enganando, né, mas ele tem a honestidade de falar: estou te enganando, porque quando a gente está fazendo um truque de mágica, especialmente de mentalismo, né, que é uma área da mágica que simula fenômenos paranormais como telepatia, adivinhações ou psicocinese, isso parece muito plausível dentro de alguns sistemas de crença. Então, o mentalista, né, explicitamente, ele se coloca: eu sou um ilusionista, né? A palavra mágica, ela é complicada, né? Porque, por um lado, ela designa o ilusionismo, né, essa arte cênica que cria ilusões cognitivas e perceptuais,
mas, por outro lado, ela também diz respeito a uma prática de magia, né? Aqui em português a gente tem as duas palavras no dicionário, mágica e magia. Em inglês é mais difícil, é magic, que se refere tanto a uma esfera quanto a outra. Então, eu geralmente gosto, quando eu faço apresentações, eu falo assim, eu sou um ilusionista, né? Porque isso já deixa claro de que eu estou fazendo ilusões, porque às vezes eu já me apresentei como mágico e já tive alguns problemas, né? As pessoas falam, nossa, mas isso aqui, essa mágica que você está fazendo é magia, né? Uma vez escreveram na lousa, repreendido em nome de Jesus. Falei, não, calma, né? Eu sou só um ilusionista e ele faz truques. E ele fala, estou fazendo um truque que, por esses mecanismos psicológicos, é uma ilusão de algo que não é real. Enquanto um charlatão ele não deixa explícito que ele está fazendo um truque, né? Ele fala, olha, de fato, eu tenho um poder paranormal. Ele não fala que está usando, então, truques e mentalismo. Ele fala, eu realmente leio a sua mente, eu realmente adivinho o futuro, eu realmente consigo parar os ponteiros de um relógio, entortar o talher com o poder da mente. Então, essa é a diferença básica, né? Uma diferença ética. Enquanto o mágico é um artista cênico que fala estou te enganando, para até mostrar como que o nosso cérebro é muito suscetível a enganos. Eu acho isso interessantíssimo, porque eu não me interesso tanto por mágica, essas questões de como que um mágico tira um coelho de uma cartola, né? Eu me interesso mais por ilusões sociais e cognitivas que estão em grupos religiosos, grupos políticos, grupos sociais, né? A psicologia da mágica estuda isso também, não só ilusões e truques e mágicas, inclusive ilusões realizadas por charlatães, né? Não vou citar nomes explicitamente agora aqui, mas assim, tem muitas pessoas que se passam por detentores de poderes paranormais, quando na verdade estão usando truques e mágicas, né? Então, se as pessoas fossem honestas, eles falariam: sou um ilusionista e estou fazendo aqui uma apresentação artística para vocês terem uma sensação de um deslumbre, que eu acho incrível, né? Quando alguém está falando, eu adoro ser enganado por mágicos que falam: olha, eu sou mágico, vou te fazer um truque que você não sabe como vai ser feito. Essa sensação do deslumbramento eu acho incrível, quando é feito por um mágico, por um ilusionista. Agora, quando um charlatão faz isso, ele está tentando enganar para conseguir poderes, né? Conseguir vantagens sociais, sexuais, né? Financeiras, enfim. Então, a diferença básica é um charlatão está te enganando e não fala que está te enganando. O mágico, ele é o artista e fala, estou te enganando, porque a nossa mente é facilmente enganada. Por isso que é interessante estudar a psicologia da mágica, né? Entender que a nossa mente é enganada e é passível de auto-engano na maior parte do tempo. Boa. Quando você fala sobre o charlatão que tem essa intenção de enganar, eu acho importante frisar isso, e eu entendi que você concorda com a minha maneira de pensar, que o charlatão sabe que está enganando. Ele tem uma intenção por trás daquele truque que, como você falou, Sim, visa manipular os outros para ele ter benefícios sexuais, financeiros, de sim. poder e por aí vai. Mas existem líderes religiosos ou videntes paranormais, como o Eisman, do livro que você vai recomendar no final da live, inclusive, um deles, né? Trabalha Uhum. que alguns desses caras e dessas mulheres enganam sem saber que estão enganando. Sabe aquele lance do auto-engano? Eu não sei se é a melhor palavra para descrever isso. Uhum. Os próprios líderes estão Sim, se iludindo também, muitas vezes. Eu não sei se você concorda comigo, mas sim, eu gosto de diferenciar o charlatão, que é esse sujeito consciente que aquilo ali é um truque e tô passando você para trás, sim, de uma pessoa que caiu nessa ilusão do auto-engano. Ela acha que tem um poder e sendo que ela sim, tem uma habilidade psicológica, com a leitura fria, com alguma sim. coisa. Você concorda com essa diferenciação ou você coloca todo mundo no mesmo balaio do charlatanismo? Eu concordo. Para mim, o charlatão deliberadamente sabe, no caso da leitura fria, que ele está fazendo a leitura fria. Perfeito. Ele sabe que ele está fazendo a leitura fria. E tem pessoas que aprendem técnicas, né, de, entre aspas, ler a pessoa. Então, ler não é no sentido do corpo fala e não é ler no sentido de algo sobrenatural. É ter um tipo de comunicação não verbal, de estar sensível, né? É quase uma hiperestesia que consegue
parece que dá a sensação de que a pessoa está lendo a mente da pessoa, na verdade já está só lendo um livro, né? É meio básico isso, né? A gente está adquirindo a informação da pessoa que está na nossa frente. Só que ela tem a sensação de que ela não está transmitindo nada para a gente. E algumas pessoas, talvez por auto-engano ou por uma certa ingenuidade, podem acreditar que elas de fato têm um poder, no caso da leitura fria, que, nossa, mas me veio à mente tal coisa, eu falei e foi certeiro, né? Então, no caso da leitura fria, a leitura fria é uma técnica que ela é tão ardilosa que ela pode enganar, inclusive, quem está fazendo, né? Tipo, a pessoa pode cair a aranha pode ficar presa na própria teia. Então, concordo, um charlatão deliberadamente está sabendo que está enganando, né? Ou caindo para outro Legal. exemplo de pseudociência, né? A pessoa que e tem ciência de que a homeopatia é uma pseudociência que nada mais é do que, no máximo, um efeito placebo, nocebo, e ela prescreve, ela sabe disso, ela está assim, então é uma charlatã. Mas muitas pessoas acreditam, né? Então, mesmo dentro da área da saúde, acreditam que a homeopatia produz o efeito. E daí eu falei, essa pessoa não seria um charlatão, seria uma pessoa que está, talvez ingênua, talvez num processo de auto-engano, talvez numa profecia autorrealizável, ela prescreve aquilo, o paciente melhora por outros fatores que não sejam a fórmula em si, e daí ela fala, tá vendo? Foi aquilo mesmo que eu prescrevi, quando de fato não foi. Então, eu considero o charlatão, ele sabe que não funciona aquela planta ou aquele truque de mágica, ainda assim ele está fazendo para enganar. E tem outras pessoas que eu nem colocaria como charlatães, e também não colocaria como mágico, né? É difícil, até hoje não conseguir criar um meio termo para uma denominação para se referir a isso, mas são pessoas que, sei lá, né, na leitura fria se diz que são leitores meio cegos, eles estão cegos do processo que está sendo realizado por eles mesmos. Eles estão adivinhando coisas, mas eles não sabem que estão adivinhando por meios sensoriais. Eles acham que estão adivinhando por meios extrasensoriais, né? E daí que dá você falar, não, mas foi uma telepatia, foi uma clarividência. Não, é algo sensorial que está envolvido na leitura fria. Mas algumas pessoas, quando não estão muito atentas, não estou me recordando o nome de um mentalista do século XIX que ele falou, ele começou a ser tão bom na leitura fria que ele falou, ele começou a desconfiar que ele poderia, de fato, ter um poder paranormal. Então, de tanto que ele começava a aceitar certas coisas, falar, cara, é um truque mesmo, eu estou desenvolvendo uma espécie de intuição extrasensorial. A leitura fria é uma arte, a gente tem que estar muito atento, porque ela pode nos enganar facilmente. Dificilmente a pessoa cai num auto-engano de um garfo, entortar um garfo, né? Como o Uri Geller. A pessoa tem que estar muito dissociada para não perceber que ela está entortando o garfo. Né? Assim, a pessoa tem a sensação de que ela adivinhou algo mentalmente de uma pessoa e ela leu naquilo que a pessoa estava transmitindo, num feedback não verbal, por exemplo, ela pode ter a sensação de que, de fato, ela tem um poder paranormal. Então, E para no não caso de um processo de médico engano. homeopata que recebe relatos de pacientes que, caramba, minha alergia melhorou. Eu estava andando tão sem energia, meio deprimido, e eu estou um pouco melhor agora, nas últimas semanas, desde que eu comecei a tomar as bolinhas que você me prescreveu. Ele vai acreditando É, na eficácia da homeopatia também, né, André? Ouvindo esses relatos, sendo que existem inúmeros outros fatores que podem explicar por que essas pessoas estão melhorando, que não o remédio homeopático. Tal como na leitura fria, tem outras explicações, e depois a gente pode entrar um pouquinho nisso se você quiser também. Acho que pode ser interessante para entender por que algumas pessoas podem acreditar que tem aquele poder, mesmo que estejam só usando algumas técnicas psicológicas, né, de falar algumas coisas generalistas, por exemplo, sim, e acabam enganando. Mas legal você diferenciar o charlatão desse outro tipo de sujeito que não tem a intenção de enganar, por mais que possa estar iludido e acabe iludindo outras pessoas. André, sim. eu queria, já que a gente tocou um pouquinho no assunto da leitura fria, queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que nunca ouviu falar sobre isso, do que exatamente se trata a leitura fria. Conta para a gente aí. Foi uma questão difícil de eu conseguir conceitualizar na minha dissertação de mestrado, porque até então não tinham definições
quase não tinham definições, as definições que tinham sobre leitura fria eram muito ruins, na verdade, né? Eu acabei conceitualizando lá com a ajuda do meu orientador como é um método para obtenção e revelação de informações que parece paranormal, de uma maneira que parece inescrutável, né? Até usei essa palavra para ficar mais bonita assim, né? Então, é um método de obtenção e revelação de informações de maneira aparentemente paranormal. Então, conseguir adivinhar o que uma pessoa, vivências do passado dela, ou de repente até conseguir prever eventos do futuro dela, ou então, vamos dizer, né? Não estou falando que todo mundo que faz tarô faz isso, mas, por exemplo, eu adoro o tarô, a questão, não acredito no tarô, né, mas assim, no tarô como uma forma divinatória, mas assim, eu acho muito legal o tarô como essa representação artística, eu acho as cartas muito bonitas. Quando eu faço leitura fria, eu prefiro usar o tarô para criar justamente essa ideia, tem algo aqui místico. Mas, na verdade, o tarô ou a leitura a quiromancia na mão, ou então a astrologia, na verdade, para um mentalista, são só técnicas de misdirection, né? Para tirar a atenção da pessoa que está vivenciando, ele está sendo, entre aspas, lida, para de fato ele ler, não pelo tarô, não pelos astros ou não pela mão da pessoa. Ela tá lendo, o mentalista está lendo a pessoa. Então, a leitura fria ela começa com afirmações vagas e ambíguas, né? E na medida que a interação o processo de leitura fria é um processo dialético, né, interativo. Então, o mentalista começa a jogar informações vagas e ambíguas, a pessoa lá que está no papel do consulente começa a responder de formas não conscientes, talvez, numa direção ou em outra. E se ele for sensível o suficiente, ele vai conseguindo captar, né, que afirmação ele está acertando, que informação ele errou, e tem técnicas de leitura fria para corrigir erros, até chegar em informações precisas, né? Geralmente a gente pensa, né, a leitura fria é só afirmações vagas e ambíguas, enquanto a leitura quente seriam afirmações mais precisas que o mágico ou então o charlatão conseguiu de maneira antecipada. Então ele pesquisou no Instagram da pessoa uma informação que o nome da filha dela é Rebeca, e no meio da leitura ele relata aquilo, né? Isso seria leitura quente. A pessoa já partiu, ela já tinha uma informação prévia e jogou lá, né? Meteu louco e fingiu que era do paranormal. Mas eu diria assim, um bom mentalista, e esse modelo de leitura, quem estudou na psicologia, né, o Chris Hall, que ele criou um modelo de leitura fria, que foi o que eu utilizei na minha dissertação também. Uma leitura, entre aspas, psíquica, começa com uma leitura fria, ou seja, com afirmações vagas e ambíguas, e por meio do processo interacional, se o leitor for um bom leitor, ele vai conseguir fazer afirmações objetivas e precisas sobre a pessoa. Então a leitura começa fria, ela vai ficando morna até ficar quente, né? Diria assim, um bom leitor consegue deixar a leitura quente. Os leitores bem medíocres, fica só uma leitura fria, vaga e ambígua mesmo. Mas um bom mentalista, ele consegue fazer afirmações precisas sobre a pessoa, quentes, assim, Legal. a ponto de o nome da sua filha é Rebeca, por exemplo, né? Como assim? Uhum. Então, nesse modelo da leitura fria, a leitura começa fria e ela vai esquentando até ficar uma informação quente, entendendo quente como algo de fato preciso e não algo simplesmente vago e ambíguo. Perfeito, muito interessante isso. Você tem essa habilidade, André, ao longo dos seus estudos, você também exercitou essa habilidade de fazer a leitura fria? E se sim, você gostaria de mostrar um Sim. pouquinho para o pessoal aqui comigo, não chegando até a parte muito quente para não revelar a senha do meu cartão, mas se você puder, tô brincando, mas mostrar um pouquinho para gente, só para ilustrar, a gente fazer tipo um role-playing aqui, alguma coisa assim, o que que você acha? Eu comecei a me interessar por isso, eu acho que a primeira vez que eu fui numa vidente, numa médium, eu devia ter uns 14 anos, assim. Então eu comecei a estudar mágica e falei, peraí, elas estão adivinhando coisas sobre mim, mas eu quero saber, eu quero fazer isso também. E daí eu fui começar em vários, né, médiums, tarólogas, eu não acreditava nessas coisas, eu falei, eu quero ver como eles estão conseguindo adivinhar.
E depois, não sei de quantos anos, assim, daí consegui o primeiro livro de leitura fria propriamente disso. Falei, olha, então é isso. Então tem a ver, é uma técnica psicológica aí. E daí, sim, eu fui começando a fazer leituras, né, do tipo para pessoas próximas ou para as pessoas desconhecidas. E daí entra até questão de teatro, fiz algumas aulas de teatro, de coisas do tipo. Tem que criar um personagem, né? Você tem que criar um clima. Não basta, porque se a gente faz uma leitura rindo, por exemplo, ou já falando, ó, o que eu estou fazendo uma leitura fria, não cria o clima mágico, não cria o efeito mágico, né? Então esse é o ponto. É difícil fazer agora aqui online, primeiro que eu já falei o que é leitura fria, então não vai criar a ilusão cognitiva de uma leitura fria, e é difícil fazer uma leitura fria sem ter uma outra pessoa no qual eu estou tendo interagindo no momento. Mas eu imaginar que eu fosse fazer uma leitura fria com você, Daniel. É óbvio que eu conheço algumas informações suas, tal, nas redes sociais, então eu já passo de informações quentes. Mas eu diria, é interessante, por exemplo, porque vamos imaginar, um dos primeiros princípios da leitura fria é estabelecer o sistema de crença. Então, né, a gente vai descobrir qual o sistema de crença da pessoa. Então, se a pessoa acredita no mundo espiritual, a gente vai utilizar, então, sentindo a presença de algo aqui que está me trazendo uma informação para você. E essas impressões que eu tenho, muitas vezes, não são precisas. Né? Assim como a gente teve a interferência aqui no começo da live, não deu problema no Wi-Fi, às vezes tem um problema no Wi-Fi espiritual. Então eu tenho impressões que chegam para mim que nem sempre são compreensíveis para mim. Então eu preciso da sua ajuda, Daniel, para você de fato, né, falar realmente está fazendo sentido isso ou não. E por meio dessa Perfeito. cooperação sua, eu vou conseguir então um acesso para no mundo espiritual mais preciso, né? A leitura fria então depende, a leitura psíquica, a leitura paranormal depende de uma cooperação da gente. Se por algum motivo você não quiser, se você fechar o seu campo de energia, eu não vou conseguir te ler, né? O Sim. interessante dá para fazer leitura frias com céticos e ateus também, né? Que daí Aham. não vai usar o sistema simbólico do paranormal. Então, eu percebo que você é uma pessoa, né, crítico muito apurado, né, e você não é facilmente manipulado por videntes, concorda comigo, né? Então, você nunca cairia num tipo de leitura fria. Não faz sentido isso para você, né? Isso tem a ver com esse seu raciocínio preciso que você tem, né, que se diferencia de outras pessoas que não têm um raciocínio tão preciso, né? Justamente para você propor esse curso de psicologia da seita, você está demonstrando um conhecimento que você tem, e me corrija se eu estou errado, né? Um conhecimento que você quer compartilhar com o mundo, trazendo maior conhecimento para as pessoas, para que elas não sejam enganadas. Eu estou certo, Daniel? Completamente. É justamente essa a proposta, é a gente esclarecer, levar informações para as pessoas, para elas não serem fisgadas por quem tem intenções ruins e podem explorar financeiramente, psicologicamente, de diversas maneiras essa galera. É justamente esse o caminho. É por aí, É André. exatamente o que eu disse, né? Eu falei para você que é justamente esse o caminho, né? Usando as palavras que você disse antes de você dizer, você disse mesmo que era o caminho. Boa. Exatamente. É algo mais ou menos assim. Sim. E quando a pessoa discorda de algo, se a pessoa fala assim, olha, não é bem isso, na verdade, esse curso é para psicólogos ajudarem seus pacientes. Não é isso, tá, gente? Só supondo, é para todo mundo o curso. Não me Uhum. entendam mal, mas hipoteticamente, não, André, na verdade você entendeu meio errado, assim, a minha intenção é mais capacitar psicólogos a entenderem quando um paciente está caindo numa seita e como ajudar esse paciente a virar a chavinha, como que a pessoa que está fazendo a leitura fria conserta aquele erro? Tem algum recurso assim típico, alguma maneira Uhum. de Uhum. parecer que não Tem. foi um erro que ele cometeu? Tem, eu não errei, né? Na verdade, eu concordo exatamente. O que eu disse foi exatamente o que você afirmou agora. O que eu propus anteriormente é que tem, às vezes, né, tem aspectos nossos, né,
inconscientes que a gente não tem ciência, né? E quando eu falei, por exemplo, que você tinha aquela outra intenção, talvez você não esteja consciente ainda dessa outra esfera sua inconsciente que tem esse desejo, além desse que você disse agora, por exemplo, de compartilhar, né, capacitar psicólogos para ter um pensamento mais crítico. Então, você está correto, mas ao mesmo tempo está enganado, porque é algo inconsciente que você ainda não tem consciência, por isso que você é inconsciente dele e por isso que você acha que eu errei. Caramba, eu nunca tinha pensado que podem usar da psicanálise ou desse conceito de inconsciente para poder consertar as coisas. Caramba! Eu uso muito isso. Mesmo sendo Isso é. da fenomenologia, que é um modelo que não tem o inconsciente, né, na Aham. fenomenologia, mas assim, quando eu vou fazer leitura fria, eu adoro o inconsciente. Caramba! Genial isso! Vocês entenderam, gente? Olha que legal! Olha que exemplo! Caramba, aí a gente está dando ferramenta para os charlatões, mas assim, vocês fiquem ligados nisso, né? A gente também está conscientizando. Quando fizerem isso, não, na verdade, é porque isso está no seu inconsciente. Você não elaborou isso muito bem. Para você não está tão claro, mas você tem esse desejo, essa intenção de expandir mais isso aí, no meu caso, né, que você ilustrou, de levar esse curso para mais pessoas e não apenas para os psicólogos. Porque aí a pessoa fica, caramba, tá dentro de mim isso, eu ainda não acessei. Ele deve ter E razão, daria, André, né? e daria até para aprofundar mais, como você, por exemplo, é da TCC, né? Você não está conseguindo perceber a existência do inconsciente, por isso que você não tem acesso a aspectos seus inconscientes, né, Daniel? Muito bom. Sabe uma saída que eu já vi de um suposto paranormal muito grande aqui no YouTube, inclusive? Eu estava assistindo a ele na casa de um casal. E aí ele perguntou assim para o casal: Pessoal, aparentemente o espírito que está aqui rondando a casa de vocês tá alojado no estômago de um de vocês. Alguém aqui está com dor de estômago? Vocês estão sentindo uma dor no estômago? E nenhum deles estava sentindo dor de estômago, André. Nenhum deles. Uhum. Sabe qual foi a saída dele? É, Caramba, aí a pessoa ficou, não, dor de estômago não, eu tô sentindo ultimamente uma dor na nuca. Aí ele, pois é, o espírito entrou pela nuca e se alojou no seu estômago. A dor apareceu por onde ele entrou no seu corpo. Olha como ele ressignifica, né, cara? sim. Se a pessoa for criativa e fizer algum curso básico de improvisação, ela consegue ganhar na lábia qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Eu adoro, eu faço o curso de improvisação que me ajuda muito, não só na leitura fria, mas assim, inclusive em dar aulas, né? A improvisação eu acho uma Uhum. coisa incrível, porque dá para transformar um erro num acerto facilmente. Se a gente conseguir ter abertura e não criar resistência, né? A gente pode falar, não, mas tem um espírito do seu lado, mas você não consegue perceber porque você não é médium. Simplesmente por isso. Por isso que eu tenho essa capacidade que você ainda não tem. Mas no fundo você tem uma sensibilidade. Algo em você te diz que você tem essa sensibilidade, né? Mas muitas vezes, quando você é muito crítico, né? E o pensamento crítico, muitas vezes, inibe a sua intuição. Por isso que é importante a gente ter a mente aberta, na verdade, né? Ter a mente aberta para essa possibilidade. A gente foi muito racional, a gente está fechando o nosso espírito para algo que está aqui e a gente não está percebendo. Fantástico, muito bom, cara. É muito legal isso. E eu acho mais incrível, André, como existem, e talvez sejam a maioria mesmo, paranormais, videntes, e eu acredito que os médiums e muitos pastores que estariam recebendo diretamente do Espírito Santo aquelas revelações, as profecias, acreditam nesses poderes, né, cara? Acreditam nisso. E seriam esses relatos das pessoas que voltam dizendo que bateu, que fez sentido, que aconteceu, que reforçaria essa crença? É esse o caminho mais importante para a gente entender por que elas começam a acreditar nesse poder que elas supostamente têm? Tem a ver com viés de confirmação, né? Então, a pessoa, o William James tem um livro, um texto antigo, né? O Will of Belief, né? Eu quero acreditar. Então, o desejo de acreditar vai fazer com que, pela memória seletiva, percepção seletiva, eu comece a lembrar mais dos meus acertos e ignore os meus erros. Então, né, se a pessoa está presa num viés de confirmação, numa bolha social, ou numa esfera no WhatsApp, ou num grupo no, sei lá, aonde, que ela quer acreditar naquilo, ela só vai conseguir perceber aquilo, né? E o ponto aí tem a ver com o mecanismo não consciente, não no conceito inconsciente da psicanálise, no sentido, a gente não está consciente de que a gente está querendo confirmar as nossas crenças, né?
A gente acredita em algo, muitas vezes, não por um processo racional, mas por um processo emocional. Eu acredito naquilo porque eu quero acreditar, porque aquilo me faz sentir bem, na verdade, né? Então, as crenças nossas não são só racionais. A maior parte são crenças que estão fundamentadas na emoção. Eu quero acreditar nisso. No fundo, eu quero acreditar nisso. Então, eu acredito nisso. Vamos pensar, em maior ou menor grau, todo mundo faz isso, né? A minha qualificação do doutorado vai ser daqui 9 dias. Tá? Na terça-feira, não, terça agora na outra. Eu quero acreditar que vai dar tudo certo. E nesse sentido, eu querer acreditar, sabe? Isso até gera uma sensação de confiança maior em mim, né? Por exemplo, o comportamento supersticioso, ele pode aumentar o desempenho, né? Eu acredito que vai dar certo, então eu vou fazer um ritual mágico para dar certo a qualificação. Isso, de fato, pode melhorar o meu desempenho e eu posso, de fato, ir muito bem na qualificação, porque eu quero ir e daí eu faço algo para que confirme que eu vou ir. Né? É quase como se fosse um efeito placebo, na verdade, né? Indo para uma direção positiva e poderia ser o contrário, né? A pessoa acreditou que ela foi amaldiçoada por uma bruxa, ela pode de fato adoecer. É o mesmo mecanismo do efeito reverso, agora do efeito nocebo, né? Que tem a ver com expectativa, sugestão e também um viés de confirmação e também crença, né? Todo mundo acredita em algo. O ponto é, se um mentalista consegue descobrir, entre aspas, aonde que a pessoa, qual o sistema de crença dela, ela consegue abrir aquela porta. Se um charlatão consegue descobrir qual a vulnerabilidade de uma pessoa, ou um líder religioso de uma seita, um líder sei lá o quê, né? E muitos têm uma alta sensibilidade, falar, descobriu a chave que abre. E se descobriu a chave que abre, ele consegue manipular ela sem que ela perceba, porque ele vai criar uma sensação de que ela vai estar ganhando algo dentro daquela prática, né? Seja uma leitura divinatória, seja adentrar num grupo de uma seita. Ela é fisgada pelo próprio anseio dela de querer ser feliz ou querer evitar o sofrimento, que são dois anseios básicos de toda a condição humana. Né? A gente quer ser feliz, a gente quer evitar o sofrimento. E se alguém fala, eu posso te dar isso, e ainda fala, eu tenho um poder que você não tem, a pessoa, opa, peraí, então cria-se esse clima, vou acreditar nele, vou fazer aquilo que ele está sugerindo que eu faça, porque no fundo ele quer me ajudar. Eu conversei com um. Eu acho que ele se coloca como mago há um ano mais ou menos aqui no canal. Eu acho que eu não sei se ele hoje se. Ele fala que mexe com magia. Então não é o mentalismo, não é, digamos, essa mágica, Ilusionismo, o tá? ilusionismo, que seria essa arte de enganar e a galera sabendo que está sendo enganado, que está num show, num espetáculo. Ele trabalha mais com essa magia para fazer as coisas acontecerem e a pessoa se dar bem na vida. E tipo isso aí, eu vou fazer uma prova, eu quero ir bem, então deixa eu fazer uma magia, ou quero encontrar alguém bacana para eu me relacionar, o que que eu posso fazer de uma magia e tal. Mas ele é um mago meio cético, meio naturalista, porque ele não leva muito mais para o sobrenatural. Ele falou que já acreditou, ele já foi inclusive médium de Umbanda, e aí ele trouxe assim a ideia, pelo que eu consegui compreender e me lembro agora, a ideia de que, e eu acho que bate um pouquinho com o que você falou, se a pessoa acredita que vai dar certo, se ela faz aquele ritual acreditando no poder daquele ritual, ela pode acabar organizando os seus comportamentos para tornar mais Uhum. provável o sucesso naquilo que ela pretende fazer, tipo uma prova, no sentido de eu fiz meu ritual aqui, o efeito placebo que você falou, né? Já estou me sentindo um pouco mais confiante, já sinto que, poxa, pode ser que dê certo mesmo, vamos que vamos, deixa eu sentar aqui agora e estudar. Mas a Uhum. pessoa está estudando, mas ela está indo Sim. dormir num horário bacana, acordando descansada, faz o seu café, está se organizando, se preparando melhor para aquilo. É como se o ritual que teria, talvez, ali na crença da pessoa, um poder sobrenatural, deixasse ela um pouco mais tranquila, mais focada no seu objetivo. Mas não que exista alguma coisa sobrenatural ajudando ela.
foi meio que um gatilho para ela mesma se organizar e fazer a sua parte para dar certo, saca? Ao passo que se ela não tivesse em que se ancorar, ela poderia ficar mais ansiosa, desorganizada, não vou dar conta, e diminuísse a chance de ela fazer o que ela tem que fazer para dar certo. Seria um pouco por Sim, aí aquilo que você refletiu no meio dessa. Enfim, né, sim, você trouxe alguns elementos além disso, mas é um pouco por aí o placebo que você sim. falou? Sim, tem a ver com a profecia autorrealizável, né? Qual que é a base da magia? A ideia da magia é que por meio de uma por meio da nossa a magia é tanto uma magia ritualística, pensando num ritual de bruxaria, sei lá, ou a magia do pensamento New Age, que então o poder do pensamento, lei da atração, coisas do tipo, né? O que está na base das duas, nenhuma existe um ritual, né? No outro, não existe um ritual, já basta apenas, entre aspas, o poder do pensamento. Mas o que tem de comum com as duas existe um desejo no indivíduo de promover uma mudança nele ou no mundo. E esse desejo, a ideia da magia seria assim, canalizar esse desejo para a realização daquele desejo, para a realização daquilo. O ponto é, a pessoa de fato, quando ela tem um desejo e consegue concentrar aquilo numa ação, ela pode conseguir realizar aquilo de fato. Então, a pessoa deseja adquirir um domínio de uma língua nova, se ela se esforçar para tanto, aquele desejo vai ser realizado. Eu, por exemplo, estudo sânscrito. Já faz 5 anos, o meu desejo não está tão forte, porque assim, continua no básico, bem no básico o meu sânscrito. Mas o ponto é, parte de um desejo que me impele para uma ação para mim conseguir realizar, então, aquele, entre aspas, aquele desejo meu, que faz parte de uma intenção. Então, a base da magia é o desejo analisado. O ponto é, será que é por um meio extrasensorial ou é por um meio sensorial? Né? Eu consigo mudar minha forma de pensar, muda a forma de agir, e então, comprar uma água com gás, que eu queria aquela água com gás. Eu falar, uau, foi mágica? Foi uma manipulação do desejo, foi uma condução do desejo, mas não por meios ocultos, paranormais, por meios muito imanentes, eu diria, né? Muito sensíveis, muito concretos. Legal, muito bom, André. O pessoal está aqui no chat curtindo muito a conversa. Quero agradecer aos membros que estão aqui presentes. O Anderson também, que além de membro, é moderador aqui, que está organizando tudo. O pessoal está curtindo bastante o nosso bate-papo. Bem-vindos aí, novos membros. Obrigado pelo apoio. Pessoal, só para reforçar, antes que eu me esqueça, quem é membro do canal tem 25% de desconto no Instituto Ponto Azul, tá? Para fazer todos os nossos cursos, incluindo esse novo curso Psicologia das Seitas que começa no sábado que vem, dia 23. Então, dê uma olhadinha na aba Comunidade ou no nosso grupo no Telegram, exclusivo para quem é membro do canal, que eu deixo lá para vocês o link com 25% de desconto, que é um desconto ainda maior do que esse que está lá no site. Mas para quem não é membro, quem não tem interesse de se tornar membro aqui do canal, não tem problema. A gente está com desconto no IPA Plus, que é o nosso núcleo de Ciência e Filosofia do Instituto Ponto Azul, até dia 23. Então dá para correr lá que tem um descontinho bacana também para vocês verem esse curso e outros que a gente tem lá na plataforma. André, vamos falar um pouquinho agora, cara, sobre hipnose. Que história é essa? Tem Uhum. pastor, tem médium, tem paranormal usando hipnose e com isso enganando as pessoas como se tivesse um poder sobrenatural. A hipnose é capaz de fazer algum espetáculo assim, de convencer as pessoas de que tem algo para além do natural acontecendo ali? Se ela for contextualizada dentro de um setting paranormal, ela pode criar essa ilusão de que ela tem um poder, que de fato ela não tem, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você, né, é meio cético e você acredita em hipnose, não é, eu acho que não é uma bobagem isso, eu diria, talvez 98% do que a gente vê de hipnose é tudo bobagem mesmo, né? Tem evidências clínicas, evidências científicas da hipnose na aplicação do controle de dores crônicas, por exemplo, transtornos do sono, transtorno de ansiedade, isso é muito bem documentado. Tem várias meta-análises falando isso, mas o uso que se faz corrente da hipnose como uma técnica de regressão para recuperar memórias, para voltar nas vidas passadas, ou mesmo na infância, ou questões intrauterinas, é tudo bobagem, não tem nada disso, nada disso. E mesmo que a gente vê no YouTube
ou em shows de hipnose de palco, né? Desculpa falar isso, mas assim, são colegas meus que são mágicos, e lembra assim, mágicos estão fazendo truques, o que o mágico faz no palco não é verdade. Então, muito do que a gente vê num show de hipnose, na verdade, são técnicas de pseudo-hipnose. Tá? Pouca gente fala sobre isso aqui no Brasil, mas a maior parte do que a gente vê num show de hipnose não é uma hipnose genuína, é um truque de pseudo-hipnose. E aí sim, dentro de contextos né, espirituais ou políticos, ou dá para usar um truque de pseudo-hipnose para criar a ilusão de que a pessoa está hipnotizada quando ela de fato não está. Né? Essa ilusão de que a hipnose poderia levar alguém a fazer algo que ela não faria, não é bem assim. Né? Eu diria assim, a hipnose é puramente uma técnica de atenção focada. A palavra hipnose ela já cria essa aura de que vem lá do Mesmer, que vem lá do Padre Gás e do exorcismo, então ela carrega uma aura mágica, como se o hipnotizador fosse um detentor de poder mágico que vai lá hipnotizar a pessoa e a pessoa ficaria sob o domínio dela. Não tem nenhuma evidência de que isso seja possível, né? Não tem. No máximo, ela está conduzindo a atenção da pessoa para um processo sugestivo. E se a pessoa tiver aberta àquela sugestão, aquilo pode topar, mas ninguém faria algo que não faria não hipnotizada, até porque, né, a palavra hipnose, né, ela se referencia, é uma referência ao Deus, quem cunhou, James Braid, tem quem acontece isso, que fala que foi o Henry de Covilhã, uns 30 anos antes, mas enfim, diz respeito, faz uma analogia, uma homenagem a Hipnos, que é o deus grego do sono. Então, hipnose seria um estado onde a pessoa estaria dormindo, estaria mais suscetível a sugestões hipnóticas. Na verdade, ninguém dorme na hipnose, só dorme numa sessão de hipnose se a voz do hipnotizador for muito chata, né? Então, a pessoa ela fica tá o tempo todo consciente. O James Braid, ele percebeu isso depois de um tempo e falou, esse nome não descreve o que de fato está acontecendo, porque ninguém está dormindo. A pessoa está com a atenção focada. E daí ele tentou mudar o nome para monoideísmo, mas foi um nome péssimo. Não teve uma equipe de marketing que ajudou o James Braid na época a escolher um nome bom. Não pegou o nome monoideísmo. Mas monoideísmo significa atenção em um ponto, né? Atenção numa ideia. Nesse sentido, hipnose é quase sinônimo de concentração. Então, é equivocado eu falar eu vou te hipnotizar, Daniel. Seria o mesmo equívoco falar eu vou te concentrar, Daniel. Né? Eu não tenho como te concentrar. Eu posso direcionar a sua concentração para algo, para uma sugestão. Eu posso direcionar a sua concentração para uma sugestão hipnótica, desde que você esteja aberto a isso. Então, a hipnose por si só, ela não consegue manipular alguém. Agora, dentro de uma seita, onde dentro de várias questões de expectativa, sugestão, manipulação de desejo, né, lavagem cerebral, todas essas outras técnicas de manipulação, aí sim a pessoa começa a ficar mais aberta para ser, entre aspas, hipnotizada. Até porque em muitos contextos, né, os que eu estudo especificamente, as pessoas disfarçam a hipnose de outra coisa. Falar, isso aqui não é uma hipnose, na verdade ela está dando uma sugestão que está induzindo a pessoa. Na verdade, assim, igual eu falar, não sei se você já experimentou sorvete de pistache, Daniel, mas é uma delícia, por exemplo. É uma sugestão. Isso vai fazer você gostar, mas se eu falo, cara, mas é muito bom, o do abaixo de latte é delicioso, você precisa experimentar, inclusive tem a ver com a cor da sua camiseta, cara, assim, tem algo, né, por isso que tô falando do pistache, você precisa experimentar, cara, né, eu percebo que, e se começar a persuadir a pessoa algo do tipo, a pessoa pode até começar a salivar de imaginar, uau, deve ser muito saboroso isso, então, E eu acho você que você tem um começou a jogar poder uma mesmo, semente. André. Sabe por quê? Eu sei. Eu tive que correr para a gente fazer o teste antes da live. Não deu tempo, ó, mas eu passei numa lojinha cujos produtos são feitos à base de pistache. Tinha sorvete de pistache, eu fiquei aguando de vontade, mas não ia dar tempo. A gente tinha um compromisso, né, para fazer os testes aqui para a live. Eu tive que vir embora. Então, olha como você está captando, ó, Capitano, mas quanticamente. tem uma bola de cristal aqui, eu não sei aonde na minha estante, aqui eu acho que foi. Ah, tá Eu fiquei
eu fiquei um ano estudando bola de cristal com praticantes de bruxaria moderna, fazendo, né, como parte da pesquisa do mestrado. Então, a minha bola de cristal está aqui. Eu vi mesmo um pistache e falou, pistache, Daniel, eu não entendi na hora. Eu falei, deve ser uma brisa da minha mente, mas agora você confirmando, realmente foi uma intuição precisa que eu tive e eu não estava consciente disso. Muito bom. Olha como que elementos aleatórios, para quem está com a cabeça aberta, olha esse pré-requisito que você colocou, que não sei se é exatamente um pré-requisito, mas um fator que aumenta a É uma chance de dar bom. habilidade, Uhum, uhum. A uma pessoa está habilidade. tá disposta a acreditar, tá com vontade de acreditar, né? E aí alguma coisa que de repente surge assim, caramba, mas mais cedo e realmente eu não brinquei com isso. Eu tinha ido a uma loja cujos produtos são feitos à base de pistache, ficamos com vontade e não ia dar tempo. Então, corri aqui para a gente fazer a live. E aí a gente pega algumas coisas, olha como o consulente ajuda o vidente, o tarólogo, enfim, né? A pessoa, o paranormal trazendo essas coisas, né? E aí as coisas vão encaixando. Quem quer acreditar demais vai entregando de bandeja um tanto de coisa e permitindo que esses pontinhos sejam conectados e muitas vezes eles não têm nada a ver também, né? Aleatoriamente. E todo esse cenário, Mas na essa verdade, aura, né? Do paranormal vai surgindo. mas, não, mas eu tenho informações precisas para te dar, que eu não posso dar aqui na live, né, para não, né, para manter a sua privacidade. Mas a gente pode fazer uma consulta depois, você faz o Pix aí, daí eu consigo te dar umas informações que você precisa saber, inclusive sobre esse doce de pistache, porque você fez bem em não comprar, na verdade, ia te causar um grande mal-estar, Olha só. né? Então Porque, na foi um verdade, livramento. foi um livramento, porque você tá com, eu tô sentindo, tem uma coisa, né, pelo fato de você ser ateu, muitas pessoas jogam uma energia negativa com você, e mesmo você não acreditando nisso, é melhor tomar cuidado, Daniel. É melhor tomar cuidado. Tá bom. Pistache, eu não comeria mais pistache, se fosse Tá. você. Eu já senti uma dorzinha de barriga uma vez que eu provei uns pistaches que minha esposa comprou. Tá me vindo aqui na lembrança, assim. É, eu não fiquei, assim, com a clareza de que foi isso. Eu tive, assim, umas duas dores de barriga há uns meses. E eu acho que foram nos dias em que ela me ofereceu, e, assim, eu belisquei, cara. Então, olha só, eu acho que tá fazendo sentido com o que aconteceu lá atrás. É, Acha não, né? Isso não é achar, isso é um dado que você está confirmando por meio da sua intuição, introspecção e abertura para o mundo sensível. olha aí. Olha aí, você já está me convencendo que existem coisas sobrenaturais. Existe pistache, por exemplo, né? Existe um pistache sobrenatural, né? O mundo dos pistaches, né? Gente, vocês entendem como, se a pessoa quer muito acreditar, como essas coisas vão se conectando e a pessoa sai dali assim, o André é um paranormal, gente, vocês têm que ir lá na consulta do cara. Olha como ele extrai informações assim e sua vida começa a fazer sentido. Aquela dor de barriga do caralho que te desregulou todo aquele dia, agora ele deu explicação. Olha só. Porque, Uhum. de fato, aconteceu de eu ter umas dores de barriga há uns tempos e eu belisquei uns Eu sei. pistaches, mas provavelmente isso aconteceu em dias totalmente distintos, com uma distância enorme, entendeu? Mas se você quer muito acreditar, a nossa memória não é tão perfeita, e aí você faz um esforcinho. O Weisman, do livro Paranormalidade, que você gosta e vai indicar, inclusive, no final da live, ele fala sobre o efeito procrustiano, o efeito de Procrusto, né? Tem Procusto e Procrusto, parece que são variantes aí do mesmo personagem grego, que é quando você vai distorcendo um pouco o que aconteceu para se encaixar, porque você tem tanta vontade de acreditar que você faz, Uhum. tem essa ilusão mnemônica, né? É uma lembrança que não é tão perfeita Uhum. assim, mas que é conveniente parecer que foi exatamente daquele jeito, porque se encaixa naquela visão de mundo, naquela explicação com que eu estou entrando em contato. Sim. É. Muito bom. Mas não coma Ô, mais pistache, cuidado com o pistache. tá bom, eu vou seguir seu conselho. Ou faça um ritual do pistache, né? Tá. Você fazer um ritual para desbloquear o chakra do pistache, talvez não te faça mal. É o Você me chakra passa cardíaco do depois o pistache. ritual, então. A Eu Tatá, não posso membro aqui passar do aberto agora, canal, né? tá, depois você me manda a receita. A Tatá, que é membro aqui, obrigado, Tatá, pelo apoio, fez uma pergunta sobre hipnose, que ela falou que já viu um cara comendo uma cebola pura.
E aí ela ficou meio assim, se a pessoa só faz o que ela faria, como explicar esses casos em que a pessoa chega e dá uma mordidona assim numa cebola, num estado hipnótico e parece que acha gostosa a cebola? Como é que explica isso, André? Uma pessoa com uma grande suscetibilidade hipnótica, quando se dá a sugestão, a pessoa ela não comeu a cebola, né? Ela comeu, para ela comeu a maçã. Então, se ela é uma pessoa suscetível, vamos pensar assim, quando a gente vê uma demonstração assim no palco, a gente tem que lembrar que teve o que na mágica chama o pré-talk, né? Teve muita coisa antes daquele evento lá. Então, a pessoa lá, o mentalista, o mágico, ele fez vários testes lá com 100, 200 pessoas no auditório e pegou as pessoas mais suscetíveis. E, de fato, uma pessoa bem suscetível hipnoticamente pode provocar uma alucinação visual, gustativa, auditiva, tátil, sei lá, olfativa, é possível. Então, se a pessoa for hipnoticamente muito suscetível, pode de fato acontecer isso. Mas isso é uma coisa bem pequena. Eu, por exemplo, eu treino hipnose desde quando eu comecei a me interessar por essas coisas estranhas, assim. E eu comecei a treinar hipnose para tratar dor de cabeça. Na minha adolescência eu tinha muita enxaqueca e estava fazendo tratamento neurológico, tratamento profilático com neurologista, e a medicação me deixava sedado. É uma medicação muito forte, a medicação preventiva de enxaqueca. Eu lembro uma vez eu entrei numa banca de jornal, e daí tinha lá, eu lembro, foi o primeiro livro de hipnose que eu comprei, era Hipnose e Auto-Hipnotismo e Indução Rápida. E tinha um capítulo lá que falava hipnose para controle de dor. E daí eu comecei a treinar. Falei, bom, o que eu tenho a perder, né? Se tá escrito aqui, eu vou começar a treinar. Eu já praticava meditação, então a hipnose e a meditação estão bem próximos aí. Eu comecei a fazer aquilo e comecei a perceber que as dores de cabeça começaram a diminuir enormemente de frequência e de intensidade. Eu falei, óbvio, eu queria aquilo, eu treinei por meses e anos, eu diria assim, para conseguir controlar aquela dor. Então, a depender do treino e da suscetibilidade, a pessoa dá para conseguir alguma coisa mais que parece uma coisa fantástica. Mas eu diria, isso é muito mais exceção do que a regra. Eu, uns anos atrás, uns 5 anos atrás, eu tirei um dente do siso sem anestesia. Fiz hipnose e lá, pelo tempo que eu sustentei lá a concentração hipnótica, lá pelos uns 10 minutos, eu não sentia dor. Então, tirou lá. Óbvio, a pós-extração doeu horrores. Não recomendo nada disso. Então, analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, gelo, choro, oração. Precisei de tudo no pós-extração. Mas no momento da extração, eu consegui sustentar a extração sem a anestesia. Então, com treino acumulativo, ou então se a pessoa for muito suscetível praticamente, ela pode ter uma alucinação, no caso de comer a cebola achando que é uma maçã, ou então ela pode ver de fato um gênio da lâmpada, né? Se a pessoa tiver uma suscetibilidade muito alta. Mas, de novo, isso é bem raro de acontecer. A maioria das pessoas tem fenômenos hipnóticos dissociativos leves. A pessoa tem a sensação de que a mão está levantando sozinha, ou a pessoa tem a sensação de que não está conseguindo abrir os olhos. É um fenômeno dissociativo leve. Então, a maioria fica aí. Vez ou outra acontece alguma coisa mais assim, mas são muito mais regras e também pode ser um truque, ok? Né? A gente pode sempre pensar que uns truques de hipnose de palco quando a pessoa, o hipnotizador vai lá e hipnotiza a pessoa falando algo no ouvido, ele pode falar, por exemplo, né? Se você fingir que você é um pato agora, você ganha R$ 2.000 no final do show. Então, a gente não está ouvindo o que o hipnólogo está falando no ouvido da pessoa. A gente fala, nossa, ele falou algo lá e daí ele ficou fora de si, ele desmaiou e não lembrou de nada. Ele pode simplesmente ser um ator bem medíocre que ganhou R$ 2.000 depois. Então, a gente sempre tem que desconfiar do que está acontecendo no palco, né? Tipo, por isso que as pessoas falam, você acredita? Falando, é melhor não acreditar. Acredita assim, quando tem meta-análise mostrando, de fato, hipnose clínica para controle da ansiedade, tem muita eficácia. Eu uso muito isso na clínica, mas esse tipo de hipnose de palco, lembra assim, é um palco, é Legal, um bom. mágico. O mágico no palco É, faz o quê, né?
Exatamente, faz seu show, tá fazendo arte ali, não necessariamente tem todo aquele poder. Muito bem pontuado isso, André. Agora, essa hipnose em contexto religioso pode aparecer como? Em igrejas evangélicas, às vezes tem aqueles fenômenos de o cara tó e a galera cai. Encosta assim, como se fosse deitar no Espírito Santo ou descansar no Espírito Santo. Tem uma expressão assim, e o pessoal Sim. como se desmaiasse para trás e tudo. Um repouso Seriam no espírito. repouso no espírito. Seriam técnicas de hipnose sendo utilizadas? Ou o pessoal fica assim e não consegue abrir a mão, é porque tem demônio, vem aqui para o Uhum. palco agora. Isso tudo é técnica de hipnose sendo utilizada? Eu diria, são técnicas análogas à hipnose, né? Porque eu falo assim, como que a gente vai saber se está fazendo hipnose, se de fato... Vamos pensar, se o cara fez um curso de hipnose e sabe que está fazendo hipnose, ele está fazendo hipnose para fazer isso. Mas, de repente, ele acredita que, por algum motivo lá, ele tocar na testa, a pessoa vai entrar no transe, ele pode acreditar naquilo e induzir aquilo na pessoa que também compartilha do mesmo sistema simbólico. Aí não diria que é uma hipnose no sentido... É a mesma coisa. Eu considero um leitor frio, né? Quem sabe o que está fazendo leitura fria. Agora, né? A pessoa que não sabe, diria assim, então é um leitor intuitivo. Que diria assim que são técnicas análogas, muito parecidas à leitura fria. Nesses outros contextos de seitas, eu diria assim, são práticas muito similares, quase idênticas, né? Com todos os elementos hipnóticos. Mas ainda assim, eu não chamaria isso de hipnose, porque eu entendo hipnose quando a pessoa sabe aquilo que ela está fazendo. E sim, se a pessoa, de fato, ela fez um curso, mas não e ela sabe que está tocando a testa, a pessoa vai entrar em uma espécie de um transe e vai cair e não está no repouso do espírito, aí então, eu vou falar, aí é um charlatão. Mas se a pessoa acredita que ela tem um contato divino, que tocar vai fazer a pessoa repousar no espírito, eu falo, ela também não está ciente do processo. Mas diria assim, com certeza isso tem a ver com expectativa e sugestão, que é a base da hipnose. Legal. Eu vou colocar aqui, eu achei rapidamente um videozinho, se me permite, só para o pessoal visualizar mais facilmente, ó, com um exemplo mesmo aqui, ó. Vou botar aqui, eu tirei o som porque parece que estava bem barulhento, mas é esse lance do repouso no espírito, né? Que o padre, eu não sei o que ele diz, a freira, aparentemente é uma freira, né? Não sei, com essa veste. E aí já tem uma pessoa atrás, ela já fica um pouquinho bamba. Ele encosta nela, né? Parece que chega a encostar Uhum, mesmo. Ó, agora na testa, ó, vai empurrando ela, ó. E ela, como se desmaiasse, né? Elas ficam no uhum. chão depois. Mesma coisa aqui, vai indo uma a uma. Então, aqui elas acreditam que está acontecendo algum fenômeno espiritual, que seria o Espírito Santo, alguma coisa assim. Estaria, Uhum. né? E o padre, acreditando nisso, que é algo sobrenatural, espiritual, então ele não estaria usando uma técnica de hipnose, não daria para a gente nomear desse jeito, pelo que eu entendi. Eu não numeraria, Daniel. Eu numeraria assim, eu diria, a base disso que está acontecendo aí, né, tem a ver com expectativa e sugestão, que é a base da hipnose. Mas eu considero assim, são práticas análogas à hipnose. É óbvio, assim, eu consigo fazer isso Análogas. com hipnose. Eu Tá. consigo fazer essa mesma coisa com hipnose. Agora, não tem como falar, será que esse padre sabe que ele fez um curso de hipnose e está fazendo isso? Porque, por exemplo, esse movimento que ele está fazendo nos olhos aí, e a pessoa com os olhos fechados mexendo nisso aqui, né? Isso aí mexe com o sistema óculo labiríntico, que pode dar uma vertigem e a pessoa pode se desequilibrar e cair. Então começa a dar um Hum. barato, né? Igual aquela ideia de fazer, olha no meu dedo e fica movimentando assim, a pessoa meio que cai. Porque isso mexe com o sistema óculo labiríntico, dá a sensação de que a pessoa está tendo um transe, quando na verdade está tendo uma vertigem. E a pessoa pode cair. Então, não sei se ele sabe o que ele está fazendo. Eu sei fazer isso que Aham. ele sabe, ele está fazendo aí, com técnicas Aham. hipnóticas. Maravilha. Agora, tem alguns líderes religiosos
que aprenderam mesmo as técnicas de hipnose e estão de forma charlatanesca levando isso para as igrejas para passar a impressão de que tem algum poder. Isso rola também. Sim, né? Eu imagino que sim. Eu, por exemplo, né, dando uma prévia, imagino que sim. É como eu tenho poderes paranormais de adivinhar, sei que sim. Com a bola de cristal eu já vi isso. Mas no contexto do que eu estudo de seitas orientais, né? Às vezes a pessoa, dentro de escolas, centros de yoga, de tantra, coisa do tipo, né? Se pede para a pessoa entrar aí a gente vai ter uma prática de meditação, né? E meditação dentro de um contexto filosófico é uma coisa muito diferente do que o movimento New Age transformou a meditação numa técnica de relaxamento. Não é nada disso dentro da filosofia. Mas, enfim, dentro desses contextos orientais, prática meditativa e eu vou te conduzir. E aí, sim, eu já participei quando a pessoa está dando sugestão e, por exemplo, começar a ter começar a despertar um desejo sexual pelo líder. Então, assim, a pessoa está num momento suscetível lá, ela acha que ela está meditando quando tem alguém jogando uma sementinha lá. E não é a pessoa ficar, né, apaixonada pela pessoa logo depois do final da técnica. Mas, assim, isso é repetido inúmeras vezes, às vezes por, sei lá, meses. Então, isso vai começando a induzir aquela ideia na pessoa. E daí a pessoa começa, de fato, né, o guru começa a ter desejos sexuais pelos gurus. Então, muitos desses gurus, nem gurus, né, diria pseudo-gurus orientais, eles usam técnicas de manipulação mental com técnicas de hipnose disfarçadas de meditação. Enquanto na meditação, no sistema filosófico, a pessoa aprenderia a pensar por si próprio, na hipnose a pessoa está conduzindo, né? Essa ideia de meditação guiada, isso é uma invenção norte-americana da década de 70. Não existe meditação guiada em nenhum contexto filosófico. Meditação é a pessoa aprender a pensar por si só. Se tem alguém conduzindo a experiência, ela pode estar fazendo uma técnica de relaxamento ou está sendo manipulada. Meditação é aprender a pensar, né? A gente achou que meditação e ter essa ideia, não pense em nada que você está meditando, né? Não pense em nada, mas então vai ter alguém pensando por você, né? A meditação não é isso. Só que se cria essa máscara. Não, você precisa atingir um estado de não mente, né? Você transcender a sua mente. Você está sendo muito racional. Abra sua mente. Deixa eu te mostrar, então. Eu vou te colocar num estado de união com o cosmos, por exemplo. Então, vai dando essa sugestão, a pessoa está lá, uau, se o guru, né, tá falando isso e todo mundo reverencia ele como guru, e aí vai desde o Sai Baba na Índia até, né, não vou citar nomes aqui no Brasil, mas que também foram presos, né, aqui, foi preso aqui no Brasil um tempo atrás, né, que era psicólogo, inclusive, né? Então, falar, peraí, a pessoa sabe o que está fazendo, né? Aí já entra nessa esfera do charlatanismo e muitas vezes do crime também. E que bom que essas O pessoas, crime. talvez não a maioria, mas muitas delas acabam pagando por esses crimes. André, antes de a gente finalizar, cara, eu queria só reforçar com o pessoal aí que esta é a última aula da nossa jornada das seitas. Quem está caindo de paraquedas, dê uma olhadinha nas últimas lives daqui do canal para você acompanhar todo o conteúdo que foi disponibilizado aqui, muita coisa legal para alertar vocês, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o que é uma seita, o que acontece nesses ambientes. O André agregou muito conhecimento hoje aqui para a gente sobre algumas técnicas de manipulação e tem muito mais que vai aparecer no nosso curso sobre diferentes tipos de contexto. Então, eu queria só compartilhar aqui para mostrar para quem não estava sabendo que o nosso curso começará na semana que vem, dia 23 de março. Ah, Daniel, eu estou vendo esta live aqui, a gente já está em junho, em agosto. Tudo o que acontece no Instituto Ponto Azul fica gravadinho na nossa plataforma para quem chegar depois poder assistir, poder tirar o seu certificado, inclusive, fica tudo prontinho lá. Mas vamos com a gente, ó. Você que está assistindo por esses dias agora. A gente, então, semana que vem começa. Serão 8 aulas com especialistas. Vou mostrar as fotinhas deles aqui, ó. Eu vou dar uma aula sobre a saúde mental de pessoas que participam de grupos sectários, que têm esse
controle extremo sobre a vida das pessoas e pessoas que saíram desses grupos altamente controladores. Será que a saúde mental fica muito abalada? Não é tanto assim. O professor Leonardo Martins vai dar duas aulas para a gente no curso, uma sobre o perfil psicológico de quem acaba entrando em seitas e também quais são os fatores envolvidos ou que facilitam com que as pessoas se desliguem desses grupos sectários. A Tatiana Badaró, que teve aqui ontem, contou a sua história de como ela entrou e o que aconteceu num grupo que era aparentemente filosófico. Tem muito disso, né, André? Não, é um grupo filosófico, é uma escola de filosofia. Você vai vendo ao Uhum. longo do tempo, tem muita coisa mística. Obviamente, ter crenças místicas, crenças religiosas não é um problema, né? Mas existem líderes muitas vezes que são abusivos e acabam te conduzindo para uma vida com menos autonomia e vários problemas que você vai enfrentando, o que foi o que aconteceu com a Tatiana e como ela saiu. Foi ótima essa live dela, gente. Assistam, quem não assistiu, porque a saída dela dessa seita e como isso impactou a vida dela depois, vocês têm que assistir. É muito, muito impactante a história da Tatiana. E ela vai dar uma aula sobre coaches. Vocês sabiam disso? Ó? Tem coaches aprendendo várias técnicas de manipulação, inclusive da hipnose, como o André explicou aqui, e acabam extraindo muitas coisas da vida das pessoas que se tornam seus seguidores. Não generalizemos, tá, gente? É importante eu ressaltar aqui que a ideia do curso não é falar que a igreja X é uma seita, saiam dela, não é nada disso, é em contextos religiosos e em contextos não religiosos, como nessa aula que a gente vai ver da Tatiana Badaró, que se refere então a coaches e influenciadores digitais, as pessoas acabam sendo manipuladas, acabam entrando em grupos bastante sectários, controlando a sua vida, então a pessoa perde sua autonomia e pode acabar se dando muito mal. O professor Wellington Zangari, que coordena o laboratório do qual o André Rizzi faz parte, inclusive, vai falar sobre alguns mecanismos de manipulação que ocorrem em contextos mediúnicos, seja no espiritismo, na Umbanda, no Candomblé. Não é que essas religiões sejam seitas, tá, gente? Vamos com muita calma aí. Mas existem líderes abusivos em todas as religiões e o professor Wellington Zangari vai falar um pouquinho sobre alguns enganos que ocorrem de vez em quando nesses ambientes. O Antônio Madaleno vai trazer o assunto para as igrejas cristãs, como vários líderes abusivos acabam controlando pessoas nesses ambientes. A Lorela vai falar sobre controles por meio de teorias da conspiração. Olha que interessante. Principalmente em ambientes virtuais políticos, grupos sobre política, gente. Isso também pode acabar se caracterizando como grupos sectários, dependendo de como se estabelecem certas relações entre líderes e membros. E o professor André Riz, que está aqui hoje com a gente, vai falar sobre comunidades espirituais. O André vai trazer um pouco dessas comunidades orientais que envolvem meditação, yoga e por aí vai. O pessoal perguntou, André, sobre esses grupos de ayahuasca e tudo. Você vai trazer um pouquinho disso ou não vai entrar tanto nessa pegada assim do chá e tal? E vou trazer o que eu mais tenho experiência, que são contextos de seitas orientais, né? Então, relacionados a Tantra, Tantra Yoga, meditação, coisa do tipo. Posso adentrar alguma coisa de psicodélicos, mas não é a minha área de expertise. Eu pesquiso alguma coisa de psilocibina, psicodélicos, eu tenho interesse nessa área também, mas assim, o foco dessa minha aula vai ser muito mais dentro dessas comunidades de práticas espiritualistas orientais. Então, em várias Show. tradições a gente vai ver, e em algumas delas faz uma misturada, né? Então, tradicionalmente, dentro das comunidades não se faria o uso, por exemplo, de psicodélicos, mas aqui no Brasil tem, né? Então Tá. mistura aí o tantra, mistura uma massagem erótica, daí a pessoa toma aí um chazinho, fuma Uhum. coisa. Então, mas eu vou tentar falar um pouco mais nas comunidades tradicionais, né? Mas a gente pode também falar um pouquinho, sim, sobre psicodélicos, que é uma área que eu tenho interesse também. Maravilha. Legal, legal. Então já está explicado aí, ó. Quem perguntou, acho que foi ontem na live com a Tati, o foco vai ser nessas comunidades tradicionais, então, com essa pegada mais oriental. Até dia 23, então, gente, sábado que vem a gente está com um desconto
na assinatura do IPA Plus para vocês verem não só o curso Psicologia das Seitas, mas também todos os outros cursos nossos ao longo de um ano. Dá para participar só do curso Psicologia das Seitas? Dá, mas ó, vale muito mais a pena se assinar o nosso pacote, que é a anuidade, a assinatura com todos os cursos, envolvendo então, além do Psicologia das Seitas, o curso Tudo sobre Pseudociências, Filosofia da Ciência, História da Bíblia, Psicologia da Religião, Cérebro Místico, Por que Existimos, que é um curso que vai acontecer em julho, com grandes divulgadores científicos do Brasil para explicar, a partir da biologia, da química, da astrofísica, da história e da filosofia, quem somos nós, numa perspectiva que não é a religiosa. Então vai ser um curso muito bacana. Quem é membro do IPA Plus vai poder assistir esse curso também. A gente tem em novembro o curso História do Cristianismo, além de 3 clubes do livro para quem é membro. Ó. Vocês participam de leituras de livros como esse aqui, Fundamentos da Psicologia da Religião. A gente está lendo agora uma biografia do Richard Dawkins. É outra atividade lá do Instituto Ponto Azul. A gente tem uns certificados e um grupo exclusivo no Telegram para a gente interagir com pessoas que também valorizam o conhecimento. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho, André, que o pessoal ficou em dúvida. Vira e mexe, tem gente que confunde. Esse valor aqui de R$ 347 não é mensalidade, é anuidade. Esse valor, então, você paga uma vez ou divide em até 12 vezes de R$ 34,84 para poder acessar todo esse conteúdo aqui por um ano. Então, você pagou isso aqui à vista, por exemplo, 347, acabou. Em um ano você vai acessar todos esses conteúdos nossos sem pagar nada mais do que esse valor aqui. Então, é um valor que está muito em conta, cumprindo, honrando com a nossa missão de disseminar conhecimento por um valor acessível para o maior número de pessoas possível. Vamos com a gente nessa. Daniel, eu não estou interessado em fazer esse tanto de curso aí, não. Queria fazer só Psicologia das Seitas. Tem essa opção também. Faz o Psicologia das Seitas, tem acesso às aulas gravadas por um ano, certificado de 16 horas e o acesso ao nosso grupo no Telegram por R$ 247. Você pode dividir em até 12 vezes. O link está embaixo. Se você está assistindo a nossa live há mais tempo, não tem problema, dá para você comprar o nosso curso em outro link que está embaixo, que está lá assim, ó, cursos do Instituto Ponto Azul, que a gente sempre deixa disponíveis depois também para quem quiser dar uma olhadinha. André, se me permite, eu vou mostrar rapidamente aqui para o pessoal a nossa plataforma. Cada pastinha azul dessa aqui é uma pastinha de curso ou um clube do livro nosso. E a gente tem aqui a Jornada das Seitas com todas as aulas que já aconteceram e essa que está rolando agora, que é a nossa quarta aula que está aqui, ó. Então, se você ainda não viu a nossa plataforma, é assim que funciona. Você chega aqui, ó, quero assistir a uma aula de outro dia. Clicou aqui, vai ficar essa lista das aulas, deu play para assistir e é muito de boa o papo que a gente teve aqui esses dias, que foi muito bacana, com a Tatiana Badaró, que vai dar uma aulinha para gente. Então, é muito simples. Daniel, como é que eu emito o certificado? Você vai em cada uma das aulas e assinala aqui como concluído. Tá vendo que já está concluído aqui, ó? Por exemplo, a aula aqui da Tati. Ó, aqui não estava marcado como concluído, ó. Você clica aqui marcar como concluído. Então você tem que marcar todos os conteúdos como concluídos para depois emitir o seu certificado. Vai ficar aqui do lado, ó. Tem esse chapeuzinho aqui, eu esqueci o nome, o termo técnico, André, desse chapeuzinho aqui de que informa, né? Enfim, é nesse ícone aqui, aparecem os certificados dos cursos que você participou para poder emitir. Clicou aqui, emitiu, baixou seu certificado, é tranquilo, tá? Só mais uma ressalva, você precisa marcar como concluídos todos os conteúdos de cada curso. Então, se tem aqui, ó, links e informações importantes, materiais complementares, ó, tem os livros indicados pelos professores. Você tem que marcar como concluído também aqui, ó, viu que aumentou para 37%, até dar 100% a partir do dia 20 de março, para quem participou da Jornada das Seitas e tem um acesso à plataforma, você vai marcar tudo como concluído, vem aqui nos certificados que vai aparecer o seu certificado aqui para você baixar. Então, espero que já tenha ficado claro agora. O pessoal estava em dúvida, meio aflito sobre o certificado, mas qualquer coisa a gente vai mandar um e-mail para vocês que se inscreveram na jornada com essas instruções, com todos os detalhes para vocês emitirem o certificado e ficarem felizes aí na fita, beleza? Então, bora com a gente nesse curso que começa no sábado que vem, que vai ser massa pra caramba. André, cara, foi muito bacana conversar com você. Estou muito animado para a sua aula lá no nosso curso.
para se aprofundar nessas comunidades espirituais, o que acontece ali, quais são os mecanismos de manipulação ou os enganos, né? Como as pessoas às vezes Uhum. acabam acreditando e comprando certas narrativas que podem ser meio ilusórias também. Mas eu queria, para finalizar, que você recomendasse algumas leituras para quem quiser se aprofundar, ir adiante, então, com esses materiais complementares aí. Tá. Eu ia até recomendar, né? Eu vi assim, acho que ele pode criar um. Eu pensei num curso agora, um novo curso para o IPA de pistachimancia, né? É uma habilidade, uma técnica que eu acabei de criar de adivinhação com pistache. Inclusive, talvez o nome mais que daria mais sucesso ainda para o instituto seria Instituto Ponto Verde, talvez. Fica aí a dica, né? Verde em relação ao Fazer um pistache. rebranding depois, né? Vamos refazer aí a Um marca e tal. rebrand, fazer um pistachinho, né? Assim, tipo, fica bonito. Boa, Livros, né? Eu mandei para você, Daniel. Agora, nossa, eu guardei na estante lá, não vou conseguir pegar esses todos lá, mas, né, tranquilo. recomendei o Paranormalidade, do Weisman, Crenças Extraordinárias, do Peter Lamont, um do Gustav Kuhn sobre psicologia da mágica. Em português tem pouquíssima coisa, mas o Gustav Kuhn é talvez uma das maiores referências mundiais de pesquisa contemporânea sobre psicologia da mágica. Qual mais eu mandei lá? Nem me lembro. Eu leio imenso, mas minha memória não Você é tão mandou boa. mais. Não, você mandou mais uns dois títulos em inglês. Eu vou dar uma olhadinha, que agora eu não tô com o WhatsApp Ah, aberto mais. o espetáculo da ilusão, que é sobre um estudioso que pesquisa também psicologia da mágica em contextos paranormais. Ah, e um do Alcock, né, Belief, né, Crenças. É um livro que Boa, é fala, verdade. é o melhor livro talvez sobre crenças que tem, né? Tem um capítulo lá, Legal. 2 capítulos sobre crenças mágicas, mas fala sobre crenças em geral. Então, para quem consegue ter um domínio razoável da leitura em língua inglesa, é o melhor livro sobre crenças, que uma relação do professor Wellington, ou do Alcock, Belief, Que legal. Crenças. Vou já encomendar Eu esse aí, achei então. Você me isso. convenceu sobre esse. O Paranormalidade, que você mencionou primeiro, é um dos melhores que eu já li nessa praia, assim, de explicações mais céticas, científicas, para Uhum. esses fenômenos. Mas é bom, então, Sim, saber que tem esse Believe aí que eu não conhecia. Vou encomendá-lo em breve, então, para sim, aumentar meu acervo vale a aqui. pena. Muito bom. Eu vou Ele é postar. verde como pistache. Ele é verde como pistache. Eu vou postar todos esses livros, já tem alguns aqui embaixo. Eu acho que o Paranormalidade já está aqui para quem está assistindo ao vivo. Mas para quem está vendo a gravação, a partir do dia 18, né, que hoje eu acho que eu não vou conseguir colocar, tem esses livros aqui embaixo para quem quiser adquirir e estudar um pouquinho mais sobre psicologia da mágica, sobre psicologia anomalística e essas explicações mais céticas para esses fenômenos. André, obrigado pelo papo, cara. Valeu demais aí pela Uhum. leitura da minha alma. Estou saindo daqui renovado, vou usar mais verde na minha vida e evitar o pistache para não ter mais dores de barriga. Então, obrigado demais, foi Exatamente. muito bom, cara. Foi um prazer. Pessoal, obrigado pela presença. Deixe o joinha, se inscreva no canal, torne-se membro para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre pseudociências e religião. Lembrando que membros do canal têm 25% de desconto lá no IPA Plus para ver esse curso agora, Psicologia das Seitas, e vários outros que a gente tem na nossa plataforma. Deixei o link aí embaixo também para quem quiser se inscrever por lá, dar uma olhadinha nos detalhes. Valeu, Anderson, pela moderação e membros aí, Hanna, Shaolin, Tatá, pela presença de sempre. Então, um abraço para vocês. A gente se vê no curso na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, André. Até mais. Valeu.